Quinta-feira é dia dela, a vinheta tá quase pronta, né? Sentindo na pele com o Rubélio. Olha que negócio, parece um negócio... Hoje é sexta-feira! Não, pá, hoje é quinta. Hoje é quinta, olha. Pois é, doutora, boa tarde, seja bem-vindo. O tema de hoje, gente, olha, isso vai pegar muito marmanjo de surpresa. Transpiração excessiva e mau cheiro nas axilas. Eita, meu Deus. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes aí da rádio, quem está conectado aqui também pelo Instagram, pelo YouTube. Vamos falar muita coisa interessante aí sobre transpiração excessiva, né? Sobre suor excessivo, que é uma coisa que incomoda muito. E também sobre mau cheiro, né? Nas axilas, nos pés também. Uhum. Então, hoje a caixinha bombou. Essa semana a caixinha, o povo tá com muita dúvida sobre isso, viu? Vamos esclarecer todas as dúvidas de vocês na live de hoje. Vamos lá, então. Então, por que surge, doutora, esse mau cheiro, né? De repente, e o pior é que às vezes a gente não tem coragem, claro, né? De dizer pra pessoa que a pessoa tá com aquele famoso CC, né? Ali, a gente não vai chegar pra namorar e dizer assim, minha filha, não é por nada não, mas toma um banho ali e volta, né? Porque tá ruim aqui o negócio. Então, e nem ela vai ter coragem. Apesar de que hoje as coisas estão mais fáceis, né? As pessoas até perderam mais a vergonha de assim, ué, mas ninguém diz não, eu não conheço, eu nunca disse a ninguém, já passei por isso, né? Já passei por isso até numa situação, depois eu conto. Depois eu vou contar hoje. Por que surge esse mau cheiro nas axilas? Então vamos lá, por que surge o mau cheiro nas axilas? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o suor não tem cheiro nem tem cor. Essa é a principal característica do suor. E por que então surge o mau cheiro? Muitas vezes não está relacionado a um hábito de higiene. Como você falou, assim, ele tem que mandar a pessoa tomar banho, mas às vezes a pessoa toma banho, usa desodorante e mesmo assim tem esse odor desagradável, às vezes na axila ou nos pés. Então, por que isso ocorre? Normalmente, a principal causa tem a ver com a proliferação de bactérias nessa pele. Então, essa proliferação de bactérias faz o suor, que é uma coisa que não tem cheiro nem tem cor, muitas vezes ter o cheiro ou até a cor ou até os dois, né? Então, o ponto principal é isso. Lembrar que muitas vezes não está relacionado à falta de higiene. Claro que tem pessoas que sim, né? Que porque não tomaram banho e tal, não usam, né, os produtos de limpeza direitinho, mas que pode estar relacionado a essa proliferação na pele, esse aumento das bactérias na pele, por alguma causa, que a gente vai conversar daqui a pouco. Quais são essas causas que podem fazer aumentar aí as bactérias da flora da pele e aí surgir esse odor desagradável. Tá, quero mandar um abraço aqui pro seu Sandro Amorim. Ele mandou uma foto que ele tava indo do Colégio Alternativa lá pra Massaranduba, né? E olha a foto que ele mandou aí, ó, 91,5, que coisa boa, né? Doutor Sandro, seu Sandro, muito obrigado pela audiência de sempre, tá? Deus lhe abençoe. A partir de que idade, doutor, é normal começar a surgir esse mau cheiro nas axilas, né? Porque todo menino, ele quer ser homem logo, né? Ele quer, não sei por que as pessoas têm vontade de ser isso. Quando a gente é menino que tem 11, 12 anos de idade, a gente quer ser homem. E homem é a partir de 18 anos, né? Meu amigo, quando você chega nos 18, você quer voltar para os 11 e não tem mais jeito, né? A porta fechou e só tem porta de ida, não tem de volta. E aí, doutora, a gente percebe, eu pelo menos percebi, eu tinha um chulé muito triste. Quando eu chegava da escola, eu tinha que tirar meu sapato a quilômetros de distância de mim. Aquele chulé azedo, né? Era, meu filho, não tinha quem ficasse no quarto, não. E então, as axilas, o famoso sovaco, né? Pra quem chama assim, todo mundo entende isso aí, e todo mundo tem um sovaco aqui, o 2, né? Doutor, era ruim. Era ruim. Quando eu comecei a descobrir que eu fiquei hominho, aí o negócio começou a apertar. Então, comigo foi nessa idade aí, 12 para 13 anos. Ainda é assim, eu já tá mais precoce agora. Então, a partir de que idade é normal começar a sentir o cheirinho desagradável, né, nas axilas? Então, é justamente quando tá entrando na adolescência e na puberdade. Nas meninas tende a ser um pouquinho antes, porque as meninas tendem a entrar antes, né, do que os meninos, então aí por volta dos 8, 9 anos de idade. E nos meninos tende a ser aí por volta dos 9, 10 anos. Claro que existem variações, igual você falou aí, no seu caso foi com 12, 13. Então cada um tem uma idade para começar a entrar aí na adolescência. Mas aí o que acontece? Nessa pré-adolescência começa a ativar os hormônios sexuais. E esses hormônios sexuais que começam a ser ativados nessa fase, que é um processo natural do organismo mesmo, fazem ativar as glândulas do suor. E aí aumenta a proliferação de bactéria nesse local e aí começa a surgir o famoso, né, o CC, o mau cheirinho ali na axila. Então, por volta aí do início da adolescência, tanto nos meninos quanto nas meninas, é normal começar a aparecer esse cheirinho, que é quando você vai começar a usar
um desodorante ou algo para diminuir essa flora bacteriana aí, justamente para poder evitar o mau cheiro. Antes disso, não é comum aparecer. Apesar de que a gente vê, por exemplo, na caixinha às vezes chega, as pessoas falam assim, minha criança está com 5 anos, com 6 anos e já está com odor na axila. Então essa não é uma fase que a gente espera já ter odor, não. Agora, por volta aí do início aí da adolescência, aí sim, já é até esperado que ocorra isso e é normal. Tá. Você já falou aí dos 5, 6 anos, vamos pular essa. Quando a criança, quando começar a usar desodorante na minha criança, porque aí se apareceu isso com 5, 6 anos, vai lá com 7, com 8 anos, a mãe vai dizer assim, eu vou comprar logo um desodorante pra essa menina aqui, que eu não quero minha filha fedendo, nem meu filho fedendo nos cantos, né? Então vamos lá. Primeiro, por que às vezes pode acontecer de uma criança, antes da adolescência, antes da puberdade, começar a ter um odor, um mau cheiro, por exemplo? Como eu falei, não é comum a criança de 5, 6 anos ter odor nas axilas. Principalmente falam muito, as mães perguntam muito, a gente tá falando da axila, mas poderia ser até uns pés também. Então, a gente tem que atentar para duas coisas quando a criança começa a ter esse odor na axila antes da idade que é normal. O que está fazendo essa proliferação de bactéria nessa idade? Às vezes pode estar relacionado, por exemplo, a uma dermatite atópica. Então, às vezes, crianças que têm dermatite atópica, que é aquela falha na hidratação natural da pele, que a gente falou semana passada sobre dermatite atópica, né? Então, às vezes, pode ter uma proliferação aumentada de bactérias da pele e aí começar a dar o mau cheirinho antes da idade, antes da adolescência. E aí, o que a gente faz nessa fase aí de 5, 6 anos? Identificar se é essa dermatite atópica, por exemplo, que é a causa, tratar a dermatite, usar cremes à base de antibiótico para diminuir essa flora bacteriana e aí resolve o problema. Não vai precisar usar o desodorante numa criança de 5, 6 anos. Outra coisa que pode estar causando numa criança assim tão nova a gente tem que atentar para a puberdade precoce. Né? Será que essa criança está entrando antes da hora no período de adolescência? Então tem que avaliar outros sintomas, né? Às vezes a criança já está começando a aparecer pelinho, que não é para aparecer pelinho numa idade dessa. Então aí precisa de uma avaliação junto com o pediatra para ver, porque tem exames que podem ser feitos para poder identificar a puberdade precoce. Então são duas coisas, se você tiver uma criança em casa, né? Antes dessa pré-adolescência aí, antes aí dos 8, 9 anos de idade, começando a apresentar um odor, né, desagradável na axila, uma criança de 5, 6 anos, por exemplo, ou até antes, então, levar no dermatologista para poder identificar, né, se é realmente devido à dermatite atópica ou, né, ver com o pediatra se não pode ter algum outro sinal de puberdade precoce. Mas aí vamos para a segunda pergunta, né? Quando começar a usar um desodorante, a partir de que idade? Então, geralmente, a partir da pré-adolescência aí, né, dos 8, 9, 10 anos, dependendo se é menino ou menina, você já pode começar a usar um desodorante. Antitranspirante é diferente, né? O desodorante, ele faz uma neutralização ali das bactérias, diminui ali o pH para não proliferar essas bactérias. Já o antitranspirante, ele faz um bloqueio do suor. Então, antitranspirante na criança só deve ser usado depois dos 12 anos, porque pela Anvisa, antitranspirante só depois dos 12. Mas desodorantes já pode começar a usar antes. E uma dica que eu gosto muito para as crianças, né, que ainda está aí 8, 9 anos, ainda é uma criança, apesar de que já está virando um pré-adolescente, mas ainda é uma criança. Eu gosto muito do leite de magnésia, por exemplo, aquele que eu digo que é do vovô, né? É dica do vovô, mas funciona super bem. Aquele azulzinho da Philips. Sim. O leite de magnésia, o que é que ele faz? Ele vai ajudar ali na neutralização, vai diminuir ali alterar o pH e aí diminui a proliferação de bactéria. Então é uma coisa assim, que é mais simples, que resolve muito bem, né? Por exemplo, nas crianças. Então, às vezes eu peço pra mãe colocar, por exemplo, comprar... Sabe aquelas embalagens que a gente compra para viagem, que tem sprayzinho, aí colocar o leite de magnésia ali e usar como desodorante ou aplicar com algodãozinho, tá? Mas tem desodorantes, por exemplo, hoje veganos, que tem menos química, né? Que não tem parabenos, que não tem alumínio, que são sem álcool, sem perfume. Hoje tem uma variedade disso, que aí podem ser usados na criança também. Não, como eu falei, não em crianças tão pequenas. Crianças tão pequenas, a gente tem que investigar o porquê, não é você ir tacando desodorante de uma criança de 5, 6 anos. Não é normal uma criança nessa idade estar usando desodorante. Agora, se sua criança aí já tem por volta aí dos 8, 9, 10 anos, que já é uma fase que provavelmente já vai começar a aparecer, você pode escolher um desodorante, né? E deixar o antitranspirante para depois de 12 anos. Tá. Doutora, eu vou pedir o Marco Aurélio para colocar aí imagens do desodorante aí Rolon e desodorante em pasta. Talvez você que está ouvindo isso aqui não seja do seu tempo, mas é do meu. E eu lembro a marca, Pierre Alexander. Lembra? Bicho.
Pois é, era coisa, pensa. E aí todo mundo comprava aquele trem, doutora, né? Ele era uma pastinha e você colocava ali nas axilas, em cima dos pelos mesmo. Muito usado no final da década de 90, os anos 80, 90 aí, né? E muita gente usava. E depois, era a marca que eu mais me lembrava dessa aí, porque ele era bem cheirosinho. Realmente, ele não permitia você transpirar mesmo, não. A minha pergunta é em relação a que nossos poros, eles foram feitos para transpirar. O nosso Criador nos projetou para transpirar. Então, você pega um negócio lá, você coloca uma pasta que você impede os poros de colocar o que a natureza foi projetada para fazer. Aquilo deve ser usado, bem como também os desodorantes roll-on, que ainda existem hoje no mercado. Tem muita gente que usa o roll-on, né? Que tem aquele líquidozinho que você pega lá, tem aquela bolinha lá. Quando aquela bolinha engancha, rapaz. Quando você tem cabelo, que aquela bolinha engancha no cabelo, meu amigo. Não, Sérgio Paulo? Tu já enganchou um pelo do sovaco no... Pois é. Eu me lembrei aqui, doutor, eu não podia esquecer disso. Então, me fala, a gente deve usar aquilo ali? Então, bora lá. Primeira coisa, a transpiração, como você falou, é uma coisa normal do organismo. É um mecanismo que o nosso organismo tem de regular a temperatura. Por exemplo, tá muito calor, para você não hiperaquecer o seu corpo, Deus fez esse mecanismo pra gente poder liberar e baixar a temperatura corporal, né? Porque senão você entraria numa temperatura muito alta e poderia ter complicações. Então, o suor, você transpirar não é errado. A gente transpira, por exemplo, mora no Nordeste, como é que não vai transpirar? O que é digamos assim, errado, digamos assim, o que é anormal? É quando a transpiração é excessiva, por exemplo, em situações, você está no ar-condicionado e mesmo assim você está suando horrores, mesmo uma temperatura mais baixa. Então isso sim é que a gente chama de hiperidrose, que é quando é uma transpiração excessiva, mesmo em situações que normalmente não deveria transpirar. Mas, puxa, você vai para academia, você aquece seu corpo, tá correndo lá, claro que você tem que transpirar, porque senão não vai fazer a regulação de temperatura do corpo. Um calor danado, você tá aqui no Nordeste, alto verão, é possível e deve, né? Se não estiver transpirando, não vai... Seu organismo vai funcionar ok. Mas aí o que acontece? Basicamente o que você está me perguntando é a diferença entre um desodorante e um antitranspirante. Tem problema usar um desodorante ou um antitranspirante? Não. Só que você tem que entender que eles fazem coisas diferentes. O desodorante, ele não faz uma ação na glândula do suor. Então ele não bloqueia o suor. Então, às vezes, quando você começa a usar um desodorante, por exemplo, se você já costuma usar um antitranspirante, que é esse que faz um bloqueio da glândula, diminui a transpiração, você acha que você está transpirando mais. Muita gente fala isso, às vezes, quando eu tô usando um transpirante, troquei para um desodorante, agora eu tô suando horrores. Você não tá suando horrores, você tá suando que tem que suar mesmo. Só que o desodorante não bloqueia o suor. Ele só faz um mecanismo ali na pele, na flora da pele, diminuindo ali a flora para poder você não ter o mau cheiro. Entendeu? Já o antitranspirante, não. Ele age na glândula do suor, diminuindo a ação da glândula do suor. Por isso que você tem essa sensação de que você está transpirando menos ali naquele local. E realmente, para quem tem, por exemplo, hiperidrose, que é essa transpiração excessiva, a gente até usa alguns cremes que a gente até quer isso, que a pessoa transpire menos, né? Que já que é uma coisa incômoda. Então a gente usa loções antitranspirantes para fazer esse bloqueio do suor. Então não tem problema. Pode usar um antitranspirante. Aí é questão de preferência, de necessidade. Agora, claro, quanto menos agressivo for esse desodorante ou esse antitranspirante, melhor. Então, eu sempre recomendo, se você puder usar um desodorante ou um antitranspirante sem álcool, sem perfume, sem alumínio. Se bem que a gente vai falar do alumínio, que o alumínio, ele é até importante quando a gente... um dos principais veículos quando a gente quer controlar a transpiração excessiva, tá? Mas se você... eu quero um produto menos agressivo possível. Principalmente, por exemplo, quem tem dermatite atópica, quem tem alergia a desodorante. Então, normalmente eu peço, procura uma marca que seja sem álcool, sem perfume e sem alumínio. Com relação ao jeito como vai aplicar, se vai ser em creme, se vai ser em spray, se vai ser em aerosol, também é gosto pessoal. Agora, na questão do roll-on, particularmente o roll-on, eu não indico, eu não gosto. Por quê? Eu digo, olha, é uma área que já tem uma proliferação de bactérias normal, né? A gente é uma área de dobra, então é uma área que já esquenta mais, então as bactérias tendem às vezes a fazer a festa porque é um ambiente quentinho, molhadinho. Aí você pega lá o roll-on, eu digo, esfrega nas bactérias lá e volta pra lá, depois volta de novo, né? Aplica de novo. Então, principalmente pra quem tem
a bromidrose, que é o mau cheiro nas axilas, ou que tem tendência, ou que já teve algum problema com mau cheiro, eu peço para evitar o Rolon. Por isso. Tá. Por essa questão de ter que ficar esfregando lá na pele. É muito mais fácil você pegar um que seja em creme, que seja em bastão, que você tira aquela quantidade, porque você não contamina, digamos assim, o frasco, né? Tá. Você pode participar pelo 99639-8389, nosso WhatsApp. Quem tá aí na live com a doutora, pode participar aqui. Entra aí no Saúde em Foco com o André Peps no YouTube e manda as perguntas pra cá, em vez de mandar pra aí. 99639-8389. Então vai no YouTube e entra Saúde em Foco com o André Peps e manda suas perguntas pra cá. O seu Sandro Amorim diz assim: boa tarde, meu querido, mais um assunto importante. A Adriana Ferreira também tá aqui. Essa última, doutora, antes aqui do intervalo. Toma o banho, usa o desodorante e o mau cheiro ainda persiste. Por quê? Tem gente que diz assim: bota um limãozinho. Aí eu queria perguntar, dá pra fazer pode colocar açúcar também, uma caipirosca pra fazer um negócio lá? Porque botar limão é uma coisa que a gente aprende muito aqui no Nordeste, né? Coloca limão lá, doutora, qual é o risco? Quais são os perigos? O limão é uma fruta muito ácida, se pega na pele, às vezes pode queimar e às vezes essa mancha não sai. Tudo bem, é na axila, você tá dobrado aqui, ninguém pode queimar à vontade ali, né? Você não vai andar assim, mas essa receita funciona? Na verdade, assim, usar o limão até poderia diminuir ali, né? Fazer uma alteração do pH e diminuir a proliferação de bactéria. Por isso que para algumas pessoas funciona. Só que aí é o risco, né? Que você falou, o risco de queimadura. Porque o limão, ele pode causar uma queimadura ali naquela região. E aí a queimadura faz escurecer. A mancha clareia. Mas assim, você vai ter um trabalhinho para essa mancha clarear. Então, hoje em dia, eu digo que a gente tem coisas mais modernas que podem ser utilizadas, de preços mais baratos, né? Que você pode utilizar. Não precisa comprar um desodorante caríssimo. A gente tem opções no mercado que já são testadas, que aí você pode usar com segurança, né? Sem correr esse risco de queimar a sua pele. Mas aí, voltando aí para a pergunta, né, que você fez. Às vezes a pessoa, como eu falei, tem bons hábitos de higiene, toma banho direitinho, usa desodorante direitinho e mesmo assim ainda continua com esse odor desagradável, né? Às vezes a pessoa já fala assim: eu já testei todos os desodorantes que existem no mercado e nenhum tá melhorando o mau cheiro. Então, muitas vezes, o que é que pode estar acontecendo? Pode ser que tenha um aumento da flora de bactéria na sua pele. E aí, você vai precisar ir num dermatologista, porque a gente vai prescrever, né, um sabonete para diminuir essa flora bacteriana, vai prescrever algum creme à base de antibiótico para diminuir essa flora bacteriana, vai tentar identificar por que essa flora bacteriana está aumentando. Então, como eu falei, muitas vezes a questão do mau cheiro não está relacionada só à falta de higiene. Pode estar relacionada, mas pessoas com excelentes hábitos de higiene podem ter. E aí, nesse caso, às vezes pode trocar 1000 vezes de desodorante. Enquanto a gente não diminuir essa flora bacteriana, não vai melhorar o mau cheiro. Tá bom. E quando o mau cheiro não é somente nas axilas, né? Infelizmente, só em geral. Mesmo a pessoa tomando banho, fazendo o seu asseio ali direitinho, como as nossas avós dizem, ciselando direitinho. Então, vamos lá. Às vezes tem algumas pessoas que têm essa questão do mau cheiro, né, na transpiração, não só na axila e nos pés, né? Não tem só o CC e o chulé. Às vezes algumas pessoas podem sofrer de um mau cheiro geral na transpiração. Mesmo tomando banho direitinho, mesmo usando desodorante, fazendo tudo certinho, às vezes a transpiração daquela pessoa pode ter esse odor. E aí existe uma doença chamada trimetilanúria. Essa doença, ela é chamada da síndrome do odor de peixe podre. Vige? A pessoa transpira e na transpiração dela tem um mau cheiro muito forte. E às vezes imagina um constrangimento para a pessoa, porque às vezes a pessoa tomou vários banhos durante o dia e às vezes uma pessoa chega assim: mas você tá fedendo, você não tomou banho. E a pessoa, como você falou, se zelou todinha e não tá nada errado. E mesmo assim a pessoa transpira esse odor, que não, assim, apesar de ser descrita como odor de peixe podre, mas não quer necessariamente ser de peixe podre, mas às vezes é um odor muito forte e desagradável. Em geral, né? Não só na axila, mas essa pessoa tem isso no suor. Às vezes a pessoa pode ter também um mau hálito associado. Às vezes a pessoa sente um odor mais forte na urina, na menstruação, por exemplo. E isso é extremamente desagradável. Por quê? Porque, primeiro, que a pessoa é muitas vezes discriminada, né? Como se fosse essa pessoa que não tivesse tomando banho, asseio e não tem nada a ver. A pessoa passa por episódios de depressão, porque muitas vezes ninguém faz o diagnóstico de que é essa doença. E, na verdade, o que é essa doença? Essa trimetilanúria. A pessoa tem um defeito genético onde ela não consegue metabolizar os alimentos que liberam essa trimetilamina. E aí, quando ela come, se ela come determinados alimentos que liberam, né, que não degradam essa substância, como, por exemplo, às vezes peixe, ovos,
carne vermelha. Então, ela, principalmente, e quando ingere mais, ela acaba transpirando, com essa transpiração, com esse odor desagradável. E qual o problema, né, dessa doença? Porque, na verdade, é uma doença genética, apesar que a criança, às vezes, na infância ainda não manifesta a doença, às vezes só começa a manifestar na adolescência e na idade adulta. Às vezes a pessoa vai para um monte de médico e, às vezes, as pessoas ficam dizendo que é problema do emocional, que é do estresse, quando, na verdade, é uma falha da metabolização dessa substância. E não tem um remédio para tratar essa situação. Mas com a dieta adequada, então essa pessoa vai fazer um tratamento com a nutricionista para melhorar a flora intestinal, e diminuir a ingesta desses alimentos que não metabolizam essa substância, resolve o problema. Então, vê que é uma coisa simples, assim, de se resolver, da pessoa controlar, a pessoa vai gerenciar, vai até saber, olha, se eu comer muito ovos nesse dia, eu sei que eu vou... Meu suor vai sair com mais mau cheiro, então a pessoa vai diminuir. E fazer um acompanhamento com o nutricionista e já melhora. E melhora demais a qualidade de vida. Tem algumas pessoas que sofrem desse problema e, às vezes, tendem até a suicídio. Porque, você imagina, a pessoa já fez de tudo, já foi um monte de profissional e ninguém identificou. E às vezes passa até por cirurgias desnecessárias, porque às vezes fica achando que é alguma coisa de amígdala, porque normalmente a pessoa tem um mau hálito também associado, e escova os dentes, às vezes a pessoa fica chupando balinha o tempo todo, porque fica com vergonha, né? Então, é um diagnóstico a se pensar que não é muito lembrado. Então, se a pessoa tem, por exemplo, se você conhece alguém que às vezes o suor da pessoa, você sabe que a pessoa, né, toma banho direitinho, usa desodorante, mas o suor da pessoa é muito forte, às vezes tem um odor muito característico. Muito estranho, muito fedorento mesmo. E a pessoa às vezes pode ter associado isso, né, um mau hálito. E as outras secreções, urina, né, na menstruação, também sente esse mau cheiro. Às vezes aí tem que ser investigado, ver, né, se realmente não pode ser essa trimetilanúria. E aí fazer o tratamento. Geralmente, às vezes, tem mais gente na família que talvez tenha também, né, o problema, como ela é genético. Só que às vezes uma pessoa tem mais e outra menos, porque às vezes depende até da forma como a pessoa se alimenta, né? Como tem muito a ver com a alimentação, e de melhorar a alimentação melhora. Então, é muito importante lembrar desse diagnóstico, né? Tanto para quem tem mau hálito, quanto para quem tem... Pode ser outra coisa? Pode, né? Pode ser porque mau hálito, se chamar aqui um otorrino, vai ter várias outras causas, né? Mas é uma coisa importante a ser lembrada, porque realmente é um diagnóstico pouco lembrado, pouco diagnosticado, e que traz um impacto enorme, enorme na qualidade de vida da pessoa que tem. Tá. E quando se trata de chulé, doutora, por que acontece? Por que às vezes os adultos passaram já pela puberdade e tal, aqueles negócios dos hormônios lá, e ainda continuam com chulé? Mesmo adultos ainda podem ter também o CC, né, que é o mau cheiro na axila. E aí é pelo mesmo motivo que acontece o CC. Normalmente ali nos pés é um ambiente quentinho e molhadinho, né? A gente usa esse sapato mais fechado, então acaba proliferando bactérias, às vezes pode proliferar fungos que alteram a flora ali da pele, e aí dá esse odorzinho desagradável. Então o tratamento a gente faz do mesmo jeito que faz a axila, usando um sabonete que diminua essa flora bacteriana, usando sabonete, cremes, né, à base de antibiótico que diminuam essa flora bacteriana. Por isso que deve consultar, né, um dermatologista, que a gente passa o tratamento específico. Uma coisa que eu gosto muito, assim, para a questão do chulé também, porque além de fazer o tratamento na pele em si, é importante também fazer uma descolonização, assim, do sapato, porque às vezes o sapato tá ali rico em bactéria, né? Da meia. Então tem um produto que eu gosto muito, assim, para lavar as meias, para higienizar os sapatos, principalmente dos adolescentes, de quem usa muito sapato fechado. Sem fazer propaganda aqui, porque eu não tô ganhando nada da Johnson, que é o Lisoform. O Lisoform é um spray, é um um desinfetante de uso geral. E aí o Lisoform, ele pode ser usado para lavar as meias, para higienizar os sapatos, tem ele em spray, porque aí diminui essa flora bacteriana dos sapatos, ajudando a diminuir também a questão do chulé. Mas se tem chulé mesmo, tem que tratar. E aí a gente procura um dermato, que aí vai tratar com um sabonetezinho certo, um cremezinho certo, e resolve o problema. Independente da idade, tá? Não é porque é adolescente que é normal ter o chulé. Leva, trata, que trata. Se for adulto também, mesma coisa. Tá. É tratável. O que fazer, doutora, para melhorar o mau cheiro nas axilas e nos pés? Pronto, então é basicamente isso, né, que eu falei agora. Então, como que a gente melhora mau cheiro nas axilas e nos pés? Primeiro, identificar qual é a causa do mau cheiro, né? A gente viu agora que na adolescência é normal começar a ter isso pela ativação dos hormônios,
mas está muito relacionada, às vezes, ao excesso de bactéria. Então, às vezes, na adolescência, só de usar o desodorante já melhora. Mas se você é um adulto, ou então até um adolescente que ainda continua usando, já usa desodorante, já usa aquele talquinho de pés, e mesmo assim ainda continua com o odor desagradável, você tem que procurar um dermatologista, porque a gente vai identificar qual é a causa e aí prescrever, às vezes, um sabonete que diminua essa flora bacteriana, um creme à base de antibiótico, enfim, vai ver qual é a causa do problema e tratar. Eu digo sempre, quando a gente tem um problema, a gente tem que descobrir a causa. Qual é a causa? Tratou a causa, resolve o problema. Uhum. Tá certo. Doutora, falando sobre transpiração excessiva nas axilas, mãos, pés, eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha uma transpiração na mão que era uma coisa incrível. Ela precisava de usar uma toalha. E aí eu perguntei, nunca vi isso. Por quê? Ele disse, André, é uma doença que eu tenho e ele só resolve com cirurgia. O meu caso é um caso cirúrgico. Toda vez que eu ia pegar na mão dela, a mão dela estava molhada mesmo, né? Aí eu falei assim, é só na mão? Isso ocorre também nos pés? Ela disse, não, nos meus pés não, só, no meu caso só ocorre nas mãos. Agora tem algumas pessoas que ainda tem também nos pés esse mesmo problema. A meia fica molhada, ela andava com uma toalhinha e eu acho que ela já deve estar, faz muito tempo, ela já deve estar operada hoje, Deus queira que esteja bem. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente falou, né? O que causa a transpiração excessiva, né? Ou hiperidrose. A gente viu, né? Eu falei antes que transpirar é normal, né? Em situações de calor, temperatura, atividade física. Mas quando esse suor tá em excesso, né? Por exemplo, você num ambiente frio e mesmo assim sua mão tá pingando de suor, a axila, né? Você tá num ambiente de ar-condicionado e mesmo assim tá molhando fazendo aquela mancha, né? Na camisa ou pé, né? Na meia, tá molhando a meia, mesmo sem estar num ambiente quente. Então, a gente chama isso de hiperidrose. Geralmente, a hiperidrose está muito associada a fatores genéticos, tá? Geralmente, a pessoa tem uma predisposição genética para ter. Mas, fora isso, está muito relacionado, às vezes, a um outro fator, que é o estresse. Toda live a gente tem que falar alguma coisa que está relacionada a estresse, e hiperidrose também está muito relacionada. Quem tem hiperidrose sabe que às vezes passou por alguma situação de ansiedade, alguma situação que preocupou mais, vai transpirar mais na mão, ou na axila, ou nos pés. Tem gente que tem por exemplo, só tem na axila, tem gente que só tem na mão, tem gente que só tem no pé. Uhum. Mas uma das causas existe uma predisposição genética, e a segunda causa que tende a piorar essa transpiração é a questão do estresse, ansiedade. Claro que quando a pessoa tem hiperidrose, a gente investiga outras coisas. Tem doenças que podem causar uma transpiração excessiva, como, por exemplo, um diabetes descontrolado, um problema de tireoide, entendeu? Principalmente o hipertireoidismo. Às vezes doenças neurológicas podem fazer também. Mas, assim, se a gente tivesse que apostar da principal causa, além do fator genético, né, principal aí para hiperidrose, para transpiração excessiva, seria o estresse. Tá, vamos para a última aqui, para a gente ir para a caixinha de perguntas aqui. Para quem sofre de transpiração excessiva, doutora, quais são as opções de tratamento? A gente falou aqui da cirurgia, no caso dessa doença da super transpiração aí nas mãos e nos pés, que às vezes é um caso cirúrgico, né? É uma glândula, né, que produz em excesso. É a glândula do suor que está produzindo suor mais do que o que deveria, né? E procura uma extremidade, né? Na verdade, pode aparecer. Tem pessoas que têm por exemplo, pode parecer a pessoa transpirar muito só numa área aqui da testa ou só na região do colo. Mas os locais mais frequentes de apresentar hiperidrose que a gente sabe mais axila, mãos e pés são as áreas que mais, porque são áreas que a gente libera mais, tem mais glândula de suor também. Quais são as opções da dermatologia para tratar isso? Então, vamos lá. Quais são as opções de tratamento para hiperidrose, né? Para o suor excessivo? Então, eu digo que sobe uma escadinha, tá? A gente começa primeiro com as opções de cremes. E a gente tem loções antitranspirantes que regulam a glândula de suor e diminuem a ação dessa glândula, deixam, digamos, ela mais adormecida. Então, eu sempre, quando tem um paciente com hiperidrose, eu começo primeiro com a primeira linha de tratamento, que é o quê? Que é o tópico, que é o creme. Tá? Não melhorou com o tópico, a gente vai para a segunda linha de tratamento, que são medicações por via oral. A gente tem medicações hoje, tratamentos orais, que ajudam a diminuir essa transpiração excessiva, a hiperidrose. Uhum. Não melhorou, às vezes fez lá 3 meses de tratamento com tratamento oral, não melhorou, ou melhorou e voltou, e a pessoa quer algo mais definitivo, aí a gente tem mais 2 opções. Existe a opção do Botox, aquele mesmo que a gente faz para rugas, né? Ele pode ser aplicado para hiperidrose, também para transpiração excessiva. Então, pode fazer botox na axila, pode fazer botox na região da mão, para diminuir a ação dessa glândula de suor. Ou pode ser feito também a cirurgia, que é a simpatectomia, que é essa cirurgia que a sua colega falou.
Essa cirurgia, é uma cirurgia que corta o nervinho que faz a inervação para essas áreas e aí zera a transpiração naquela região. Tem prós e contras com relação ao Botox, né, e a cirurgia. O bom da toxina botulínica é que, por exemplo, a gente aplica ela na axila, resolve ali na axila e não piora em nenhum outro lugar. Né? Porque às vezes na cirurgia, a gente faz cirurgia, melhora ali, mas às vezes pode dar um efeito rebote de piorar nas costas, por exemplo. Mas às vezes a pessoa tá tão incomodada com a axila e com a mão, por exemplo. Você imagina essa pessoa aí que você conhecia que tinha na mão. Imagina a vergonha que ela tinha de cumprimentar uma pessoa. Né? Então as pessoas ficam super felizes. Não, que melhore na mão, mas piore nas costas, não tem problema. Bota uma camisa por dentro, né? Uma camiseta, um homem, por exemplo, bota uma camiseta e segura bem. Então a vantagem da toxina botulínica, que é o Botox para hiperidrose, é isso, que ela melhora naquele local e não dá nenhum rebote, nenhuma piora em nenhum outro local. Só que qual é a desvantagem? É o preço, porque não é tão barato, é um procedimento não tão barato, e ela não dura para sempre. Então normalmente ali 6 meses a pessoa tem que fazer de novo. Já a cirurgia não, ela é definitiva. Você faz a cirurgia, resolve o seu problema. Só que qual é a desvantagem? É que às vezes pode dar um rebote em outro lugar, mas normalmente esse rebote, né, que é em outro local, de transpirar mais em um outro local, não é um local que a pessoa fica incomodada. E aí, se você tiver, por exemplo, não, eu quero fazer já a cirurgia, geralmente, qual é a especialidade médica que faz essa cirurgia? É um cirurgião torácico. Geralmente, cirurgiões torácicos fazem essa cirurgia de simpatectomia. Existe uma outra terceira opção, que é como se fosse uma lipoaspiração das glândulas. Faz como se fosse uma lipoaspiração, igual faz de gordura, faz da glândula também. Seria uma opção também para essa hiperidrose na axila. Mas as que a gente mais usa são essas que eu falei. Primeiro o creme, né, o tratamento tópico, que eu te falo assim, que melhora mais de 90%, tá? Dos pacientes, só esse tratamento tópico. Se não melhorar, a gente vai para o tratamento oral. E se não melhorar, a gente pode partir para cirurgia ou para aplicação de toxina botulínica. Então tem várias, não é só cirurgia, por exemplo, nesse caso da sua colega, não é só melhora com cirurgia. Não, a gente tem muitas outras coisas para se tentar, caso a pessoa não queira fazer a cirurgia de cara. Tá bom. Vamos lá agora rapidinho para a caixinha de perguntas. Dicas de desodorante para suor excessivo. Então, aí geralmente são os desodorantes que têm alumínio. A gente usa geralmente as fórmulas que têm cloridrato de alumínio, elas ajudam a bloquear, digamos assim, o suor. Tem várias marcas, normalmente tem algumas marcas que eu passo, tem algumas marcas que eu gosto de manipular também, fazer uma fórmula específica para a pessoa. Então, assim, não tem muito dica, mas geralmente, assim, dica em geral. Geralmente os desodorantes têm cloreto de alumínio, cloridrato de alumínio. Mas tem que ser individualizado, porque às vezes só isso não vai melhorar. Como eu falei, tudo tem que ter uma causa. Se a sua causa é só genética e só do estresse, a gente vai tratar isso. Mas se o problema da transpiração excessiva for por causa de um diabetes que está descontrolado, você vai ter que... Às vezes você nem sabe que tem o diabetes lá, né? Ou não sabe, às vezes, que tem uma doença de tireoide. Então, primeiro é identificar por que está causando. Porque senão você fica usando... fazendo um tratamento que não vai funcionar porque você não tratou a causa do problema, né? Mau cheiro embaixo dos seios, doutora. O que fazer? Então, qualquer área de dobra que tenha transpiração pode ter o mau cheiro, né? Não é só a gente falou axila e pé, que são os mais famosos, né? Mas qualquer área, por exemplo, embaixo do seios também. Tá? E pelo mesmo motivo. Normalmente é porque tem uma proliferação ali de bactérias. Da flora da pele, tá? Não é porque pegou, não é um germe de cachorro. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu fiz uma prova de roupa numa boutique e depois começou a dar isso. Não é assim, você não contaminou de outra coisa. É da sua flora mesmo. Então, a gente vai fazer o mesmo tipo de tratamento. Usar um sabonete que diminua essa flora bacteriana, usar um creme que diminua a flora bacteriana, que regule, né? Não é para matar a bactéria, porque a gente precisa dessas bactérias que elas fazem parte da proteção da nossa pele. Mas é regular, né? Deixar elas nos níveis de proteção, para que não deem um mau cheiro. Outra, quando usa o aerosol spray, fica como queimadura, marca vermelha e depois escura e não sai. Dicas. Então, bora lá. Geralmente, se tá ficando irritado, é porque você tá fazendo uma dermatite de contato ao desodorante. E aí pode ser qualquer coisa que tem no desodorante. Quais são as coisas mais comuns de irritarem a axila, de dar uma dermatite, quer dizer, uma alergia de contato? Perfume, álcool, o alumínio também. E aí, automaticamente, tudo que fica vermelho na nossa pele tende a ficar, às vezes, uma mancha escura. Por exemplo, uma espinha fica vermelho, depois fica uma mancha escura. Uma queimadura fica uma mancha escura. Então, primeira coisa, tem que identificar a que componente, talvez, do desodorante está te dando alergia. Então, tem que tirar isso aí. Então, já começa assim, de dica, de cara, assim, que você poderia fazer para tentar usar um desodorante sem álcool, sem perfume, sem alumínio, né? Que aí já diminui sua chance. Mas se mesmo assim ele continua dando
uma irritação nessa região, mesmo você já escolher um desodorante que não tem essas três características, você tem que ir num dermato, porque às vezes pode ser que a sua alergia de contato não seja o desodorante, seja alguma outra coisa. Pode ser que não seja uma alergia de contato. Lembra quando a gente fez a live de dermatite seborreica, da caspa? Que a gente mostrou uma foto de um homenzinho assim, as áreas que podem dar dermatite seborreica. Eu falei, não é só no couro caspa, não dá só no couro cabeludo. Pode dar na sobrancelha, pode dar na axila, pode dar na virilha também. Então, a gente tem que ver qual é a causa, por que está irritando. A Andressa pergunta o seguinte: gostaria de saber se pode usar bicarbonato com óleo essencial de lavanda. Na verdade, tanto o bicarbonato quanto o leite de magnésia, né? Todos eles fazem o quê? Fazem uma alteração ali do pH para poder diminuir a proliferação de bactéria e não dar o mau cheiro. Receitinhas naturais, né? Com leite de magnésia, com bicarbonato, com óleo essencial, por exemplo. Existe o óleo essencial de melaleuca, que diminui também bactérias, fungos, ela tem essa ação. Podem ser utilizados. Para quem é muito animado e gosta de fazer uma receitinha caseira, pode fazer, funciona, tá? Só que hoje a gente tem tanta tecnologia de comprar um negócio pronto, né? E não precisar ficar fazendo, assim, receitas caseiras. Antigamente a gente usava muita coisa caseira, né? Eu já fui dessas que passou abacate, ovo no cabelo, por exemplo. Fez uma salada. Eu fazia uma salada no meu cabelo. Mas hoje em dia a gente tem coisa muito mais moderna, pronta, né? Com mais eficácia do que precisar fazer receitinha caseira. Mas até funcionaria, tá? Se você for muito animada da receita natural, pode funcionar. Tá. Doutora, sinto que o perfume não impregna na pele, não importa qual seja, ou seja, ela não tem uma boa absorção de pele. A minha esposa diz assim que se usar perfume de supermercado, ele fica o dia todinho na minha pele. Explica isso daí. Não é muito do assunto da gente não, mas ela diz assim que a minha pele é muito boa para perfume, né? Então, realmente é verdade mesmo. Eu não sinto, né? A gente que usa perfume não sente. Mas ela diz assim, você usa perfume de supermercado, aquele mais se você usar Save de Alfazema, é passar o dia todinho cheirando lá. Então, por que acontece isso com algumas pessoas e outras não? Na verdade, o que acontece é que normalmente a pessoa sente uma acomodação do olfato, né? Porque, por exemplo, eu passo perfume e sinto na hora que eu passei, depois eu não sinto mais o meu cheiro. Mas às vezes a pessoa chega lá no consultório e fala assim, eita, que perfume bom. Eu uso muito esses cheirinhos de ambiente, eu gosto muito desses cheirinhos de ambiente. Eu já nem sinto mais o cheiro. Mas todo mundo que entra lá pela primeira vez fala assim, eita, que lugar cheiroso. Então, assim, mais do que a pele não tá absorvendo isso, na verdade, o que acontece é que você tem uma acomodação do olfato. A gente podia fazer uma live aí com o otorrino, é um assunto interessante, assim. Mas não tem isso de que a pele não absorve. Agora, com muito cuidado com perfume, tá? Perfume é um alérgeno. Então, assim, o dermato não é tão a favor de coisa muito perfumada, principalmente porque a gente lida com muitos casos de problemas de pele relacionados a alergias. E perfume, tipo assim, não tem nenhuma... Qual é a função do perfume na nossa vida? Ele não tem nenhuma utilidade, digamos assim. Tipo, o sabonete tem utilidade, o hidratante tem utilidade, o protetor tem utilidade, cada cosmético desse tem uma utilidade. Mas o perfume não tem. Se você não quiser usar perfume, você não vai adoecer, você não vai ficar... Não tem problema nenhum, entendeu? Às vezes eu até falo pros pacientes assim, você não precisa andar fedorento, mas também não precisa andar super cheiroso. Ainda mais se você tem um problema alérgico, né? Relacionado à pele ou relacionado à respiração. Tá certo, então. Muito bem, conversei com a doutora Rubeli Marques, ela é dermatologista. Você que ficou com dúvida, né, pode mandar a pergunta aí na caixinha dela que ela vai responder, não sei como, né, porque ela correu, ela chegou de Brasília ontem, já vai para Aracaju hoje. Rapaz, eu vou dizer, dizem que vida de médico é facinho, né? Facinho, beleza, né? Ela atende aqui no Comercial Metropolitan, na sala 715. O telefone para você marcar pelo WhatsApp é 999838864. Tá com esse problema de suor excessivo na mão, nos pés, nas axilas, no corpo todo, doutora, não tô me sentindo bem, não tô legal, tá aí a rede social da doutora Rubeli, arroba doutora Rubeli com 2L Marques, tá certo? Tá aí, né? Tá até marcando que ela tá ao vivo ali, porque tá ao vivo aqui com a gente, tá certo? Então você segue, tem muitas dicas ali, tem um link também para você conversar com ela e perguntar, fazer as suas dúvidas. Doutora, muito obrigado e até a próxima quinta-feira com Sentindo na Pele com a doutora Rubeli. Muito obrigada, até a próxima, se Deus quiser.